Oi, pessoal. Vamos de novo a uma nova aula, né? Mas dessa vez a gente vai falar sobre os ensaios de tração, né? A importância deles e no que eles são utilizados dentro da indústria. Como é que ele é feito também. De novo, nós vamos ler juntos e eu vou explicar no momento oportuno sobre cada um dos slides. Vamos lá? Primeira coisa, objetivo do ensaio de tração é fornecer dados relativos à capacidade de um corpo sólido de suportar solicitações que tendem a alongá-lo, determinando as seguintes propriedades mecânicas: limite de escoamento, limite de resistência à tração, limite de ruptura, alongamento percentual e coeficiente de fricção. Vamos lá, pessoal. Vamos olhar o que é isso. O objetivo do ensaio de tração é fornecer dados relativos à capacidade do corpo sólido de suportar solicitações que tendem a alongá-lo. Então, vamos lá. Eu tenho um corpo de prova e eu vou alongá-lo, eu vou esticá-lo. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Vamos fazer de conta que isso aqui é um corpo de prova? As minhas forças vão ser axiais, ou seja, ao longo desse material. Eu vou esticá-lo. Entendido isso? Beleza. A gente recorre ao que tem. Vamos lá. A verificação dessas propriedades de resistência é feita utilizando-se uma máquina específica, denominada máquina de ensaios universais, onde é fixada uma amostra de material denominada, como a gente já sabe, corpo de prova. O corpo de prova vai ser colocado aqui, ó. No meio. Aqui, ó. No meio da máquina, vai ser preso aqui e aqui. As cabeças vão ser presas aqui e aqui. Eu vou mostrar para vocês as partes do corpo de prova, como é que ela fica presa, tudo bonitinho. Fiquem tranquilos. A máquina de ensaios universais aplica esforços crescentes na direção axial do corpo de prova, levando os mesmos até a ruptura. Os esforços, também chamados de cargas, são medidos na própria máquina. Ou seja, eu não tenho que fazer a conta. De novo, gente, direção axial. O que é isso? Vou pegar, vou prender o corpo de prova e vou puxar. Eu vou tracionar. Isso é diferente de comprimir. Ok? Tracionar, comprimir. O ensaio de tração é feito em corpo de prova, cujas dimensões devem estar de acordo tanto com a norma do projeto quanto com a especificação e a capacidade da máquina de ensaio. Podem ser de seção retangular, tirados de chapas, ou circular, tirados de produtos acabados de seção circular. Pode-se ainda ensaiar produtos acabados, como tubos, parafusos, vergalhões, cabos, barras e etc. Ou seja, é um ensaio versátil. Eu posso fazer em vários tipos de corpos de prova. Desde, é claro, que eu siga a norma. O que a norma diz sobre o tamanho desse corpo de prova, o desenho que ele tem que ter. Mas é um ensaio relativamente versátil em termos de corpo de prova. Vamos dar uma olhada aqui? Eu tenho uma barra circular, como diz aqui esse desenho, e tem uma retangular. Você pode ver que ela tem partes próprias, aqui, ó, bem estipuladas. Cabeça, seria essa parte aqui, que é a parte que fica presa na máquina, né, uma de cada lado, uma em cada extremidade do corpo de prova. Eu tenho a parte útil, mas olha, repara bem, a parte útil, ela não pega esse raio de concordância, essa zona de concordância aqui, ó. Por que ele não pega? A parte útil eu considero apenas, eu tenho a cabeça, o raio de concordância ou a zona de concordância. A parte útil é entre essas duas zonas de concordância, porque é aqui que vai acontecer a minha fratura. É aqui que eu vou ter a ruptura no meu material. Então eu faço o corpo de prova nesse desenho, dessa forma, para que eu possa ter a ruptura no meio. Quer dizer, mais ou menos no meio do meu corpo de prova. Eu desconsidero as fragilidades. Se aqui nessa zona de concordância, mostrando para vocês novamente aqui, nessa zona de concordância, ela fosse reta,
eu não tivesse esse amanteigamento, esse raio, eu teria ali um ponto frágil. Por isso que eu tenho esse raio, essa curvatura, até chegar à minha parte útil. Vamos ler aqui o que significa cada uma das partes? Ó, cabeça. Destinadas à fixação do corpo de prova na máquina de ensaio. Devem ter seção maior do que a parte útil, para que a ruptura do corpo de prova não se processe nelas. Podem ser de vários formatos. Claro que elas podem ser de vários formatos, dependendo do encaixe da máquina. A zona de concordância, que são as zonas que unem a parte útil às cabeças, com a finalidade de eliminar as concentrações de tensões, porque senão ali eu vou ter uma fragilidade, um lugar fácil de eu romper. E a parte útil, que é a região onde se localizará a fratura, né? A ruptura da minha peça. Entendido até aqui? Vamos continuar, pessoal. Em materiais soldados, de novo, a gente viu lá na outra aula que os materiais soldados também sofrem ensaio de tração. Em materiais soldados, pode-se retirar corpos de prova transversais ou longitudinais à solda. Ou seja, eu estou querendo testar o metal de solda. Eu vou pegar um pedacinho do metal de base, se for transversal. O que é transversal? Está aqui, né, meu metal de base, meu metal de base e meu metal de solda aqui no meio. Eu vou pegar um pedacinho do metal de base, de cada lado, e um metal de solda. Ou longitudinal, eu quero só a solda. Então, tudo depende do que eu quero. Lembrando, dependendo do corte, as propriedades que eu vou analisar serão outras. Vamos ler juntos? No corpo de prova transversal, determina-se apenas o limite de resistência à tração, pois tensionam-se materiais de propriedades diferentes ou próximas, né? Eu tenho o metal de base e o metal de solda, que é a diluição do metal de base com o metal de adição. Já no corpo de prova longitudinal, são determinadas todas as propriedades mecânicas unicamente no metal depositado. Todas aquelas propriedades que nós falamos que o ensaio de tração pode me dar, eu faço num corpo de prova longitudinal, mas apenas do metal depositado. Ok, pessoal? Beleza, entendido isso? Vamos dar uma lida de novo? Em materiais soldados, pode-se retirar corpos de provas transversais ou longitudinais à solda. Lembrando, dependendo do ensaio, né, se for um corpo de prova transversal ou longitudinal, eu vou observar propriedades diferentes. No corpo de prova transversal, determina-se apenas o limite de resistência à tração, pois tensionam-se materiais de propriedades diferentes. No corpo de prova longitudinal, são determinadas todas as propriedades possíveis através de um ensaio de tração, unicamente no metal depositado. Beleza? Vamos continuar. A gente vai falar agora sobre uma parte muito importante, que é o diagrama tensão-deformação, que a gente entende o que eu posso observar no ensaio de tração. Vamos dar uma olhada juntos? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui? Aplicando-se as forças crescentes de sentidos opostos nas extremidades de um corpo de prova, pode-se observar através de instrumentos a variação do comprimento do corpo de prova, que é essa aqui, ΔL, onde L é o comprimento, e a força aplicada, F. Vamos lá, pessoal. Peguei meu corpo de prova e estou alongando o meu corpo de prova. Então, se eu estou alongando o meu corpo de prova, o tamanho final dele, o L1 ou L final, vai ser diferente do L inicial, do L0. Beleza até aqui? Beleza. Estou lá aplicando a minha força crescente, estou alongando o meu material até que ele se rompa. O que eu vejo nesse gráfico de tensão-deformação? Do ponto 0 ao ponto A, a minha deformação é elástica. O que isso significa deformação elástica, pessoal? Até ali, se eu parar, né, se eu deixar de exercer essa tração, o meu material volta às suas dimensões anteriores. Ou seja, ele volta a L0. Por incrível que pareça, isso acontece com metal, tá, gente? Igual um elástico. Eu peguei, alonguei o elástico, soltei, ele volta à dimensão anterior.
Então vamos de novo. Do ponto 0 ao ponto a minha deformação ela é elástica. Está escrito aqui, ó, gente, ó, região elástica. Ou seja, a deformação ela não é permanente. Eu pego o material, estou tracionando. Tracionei. Parei de exercer essa força externa. O meu material volta às suas dimensões anteriores. Beleza? Até que eu rompa esse limite de elasticidade. Exatamente aqui, nesse ponto A. Eu rompi o limite de elasticidade. A partir daí, o meu material encrua, ele endurece, ele dá aquela travada. Pá! Nesse momento, você pode observar que eu não tenho um acréscimo da força. Ela se mantém constante. Meu material deu uma travada. Pá! A partir daí, a minha deformação passa a ser plástica. O que é isso? A deformação que eu causo nesse material passa a ser permanente. Eu não retorno às dimensões anteriores, ao L0, até que eu chego ao meu limite de ruptura, que é aqui, ó, no ponto mais alto, na minha aplicação de maior força. Até que eu chego no meu ponto máximo de tração, aqui. Ou seja, na minha maior aplicação de força. Ali, o meu material está perto de sofrer a ruptura. O que acontece? Há uma queda brusca. Ó, olha aqui, do ponto C ao ponto D. Há uma queda na aplicação da força e o meu material rompe. Vamos olhar de novo? Do ponto 0 ao ponto A minha deformação ela é elástica. Até que eu chego ao ponto A, que é o meu limite de elasticidade. No ponto A ao ponto B, você vê que não há uma alteração da força. O meu material encrua, endurece. Então ele dá uma travada. Continua aumentando a aplicação da força. Até que a partir daqui, a minha deformação passa a ser plástica. Até que eu chego ao meu limite. A partir do momento que eu chego ao meu limite, a aplicação da força ela decresce, porque o meu material já está sofrendo a ruptura e rompe definitivamente. Entendido, pessoal? Daqui, do ponto A até o ponto D, eu tenho uma variação, tá, de comprimento do meu material. Perfeito, pessoal? Beleza, até aqui todos nós fomos. Vamos dar uma lida juntos? Ao longo do ensaio de tração, o corpo de prova sofre um alongamento percentual, um acréscimo de comprimento, antes da ruptura, em relação ao comprimento inicial do corpo de prova. A determinação do alongamento de um material é feita através das seguintes etapas. Estabelece o comprimento inicial da medida, ou seja, o comprimento inicial do meu corpo de prova, no trecho correspondente à parte útil do corpo de prova. Beleza, pessoal? A parte útil do corpo de prova. É isso que eu estou medindo. Esses risquinhos aqui são relativos à parte útil do meu corpo de prova, ou seja, desconsidero a cabeça e desconsidero a zona de concordância, beleza? Marcando-se os pontos ou linhas de referência sobre o mesmo, de modo a não criar entalhes excessivos. Faço risquinho com a caneta, eu dou entalhe sutil, nada que eu danifique o material ou que eu coloque ou eu altere a propriedade dele, ou crie um ponto de fragilidade. Beleza? Ótimo. Vamos lá. O ensaio de tração é realizado da seguinte forma. Executa-se o ensaio até a ruptura do corpo de prova. Ou seja, destruir o corpo de prova, tá, pessoal? Acabou. Eu vou fazer o ensaio até romper. Eu não vou parar o ensaio quando eu atingir o limite de elasticidade do material, nem antes dele. Eu vou até a ruptura. Junta-se cuidadosamente as duas partes, ou seja, eu vou pegar as duas partezinhas que romperam e vou juntar. E mede-se a distância entre as marcas de referência. A fratura deve ocorrer no terço médio do corpo de prova. Calcula-se o valor do alongamento percentual e quanto maior for o alongamento, mais dúctil será o material. Claro, isso a gente já sabe. Quanto mais dúctil o material, maior a sua deformação. Nós já sabemos disso. Ao se registrar o valor do alongamento percentual,
Deve-se registrar também um comprimento inicial, à base de medida, pois os valores de alongamento variam em função do comprimento considerado. Então tá aqui, ó, uma formulazinha para o teu cálculo percentual. Ó, comprimento final, LF, menos o L0, dividido sobre o L0, ou seja, o comprimento final menos o comprimento inicial, dividido sobre o comprimento inicial, vezes 100, que é a porcentagem. E aí eu vou ter a diferença percentual, essa variação percentual do comprimento. Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Então vamos continuar. Bem, até aqui nós estudamos o que é o ensaio de tração, como ele é realizado, para que ele serve e quais são as continhas que nós fazemos. Claro, você precisa olhar o material de apoio, as apostilas, ir lá na sua área de estudo e acessar as várias informações que a internet disponibiliza para a gente. Obrigado, pessoal. Bons estudos.